A contragosto e desferindo obscenidades, Moreira concordou em deixarmos o quarto assim que Gilberto entrou, declarando seu amor e suas preocupações à moça. Fora nos aguardava uma surpresa que não poderia ser mais agradável. Irmão Félix, piedoso e simpático, mesmo informado sobre a infeliz atitude do ex-obsessor, o abraçou como um pai que reencontra um filho. Eflúvios regenerativos invadiram e sensibilizaram o vingador no mesmo instante. Sem uma palavra de censura pela deserção de Moreira, o benfeitor amigo falou com tristeza do que ocorria naquele momento com Marita. Ah, meu amigo, infelizmente a menina piorou. Sente dores muito fortes, aflições, está completamente fragilizada. Não há muito o que eu possa fazer, mas você pode, Moreira. Desde que se afastou dela, a pobrezinha entrou em carência. Na verdade, ela necessita de você, espera por você. Está disposto a voltar ao hospital? Claro, irmão Félix, agora mesmo. Eu não devia ter saído de perto dela. Fomos os três à casa de saúde. A situação de Marita não poderia ser mais triste. Escorada por um servidor espiritual, não conseguia assimilar o auxílio energético insuflado por ele. Sobravam empenho, dedicação e boa vontade, mas faltava harmonia. Um sapato forte e novo num pé doente, para efeito de comparação. Moreira ocupou o posto substituindo o servidor. Imediatamente o quadro mudou. A enferma ajustou-se mecanicamente ao novo fluxo de energias, demonstrando ligeira melhora. Mesmo assim, a peritonite instalava-se dominante. Cláudio, enquanto crescia sua renovação íntima, ouvia arrasado e em silêncio os gemidos de dor da filha. No dia seguinte, novos contatos com Agostinho o motivaram a estudar mais a respeito da doutrina. Marita, que pouco antes articulava reflexões, não conseguia pensar agora senão no próprio sofrimento físico. Moreira, tocado em seu sentimento, demonstrava ternura e compaixão. Seu apoio fluídico reconfortava a enferma, e o ex-vampirizador sentia-se feliz por essa afinidade. Era como se a providência divina abençoasse o lavrador rude, permitindo-lhe contemplar os sinais promissores das primeiras sementes do bem que ele plantava. Alguma coisa boa eu tenho conseguido, André. Nunca me senti tão útil como agora. É como se eu, de repente, encontrasse uma maneira de ocupar o vazio do meu coração. Mas gostaria de aprender mais, poder ajudar Marita com mais eficiência. O que eu faço não é o bastante. Você tem conhecimento, pode me ensinar. Levando em conta as possibilidades de assimilação do ex-obsessor, passei a ele instruções no sentido de ajudá-lo a apoiar Marita. Cláudio, por sua vez, trabalhava na própria transformação e empenhava-se em dar à filha toda a assistência possível, custasse o que custasse. Na noite do dia seguinte, o irmão Félix nos visitou, comunicou a desencarnação de Dona Beatriz e convidou-me a seguir com ele para a Casa dos Torres. Moreira ficaria no hospital em sua tarefa. No trajeto comentou o benfeitor suas preocupações com Marina. A irmã de Marita se livrara do ex-obsessor do pai, mas estava agora à mercê dos arruaceiros desencarnados que ele contratara na véspera. O bando de perseguidores gratuitos e infelizes permanecia no pátio interno da casa de Nemésio e ameaçava trazer outros vampirizadores a fim de tumultuar a vida mental da moça comprometida pelo remorso. Devemos fazer alguma coisa, André. Não podemos deixar Marina entregue à própria sorte. É uma filha de Deus, como qualquer outro ser na face da terra, e, portanto, credora de veneração e ternura. É um erro de consequências impensáveis enxergar nesta jovem apenas a criatura corrompida, a prostituta repulsiva e sem direito à defesa. Melhor seria vê-la como um solo generoso e fértil,
entregue à serpente pela negligência do cultivador. Quanta grandeza de alma! Os termos e a inflexão na voz do irmão Félix me fizeram lembrar, não sem constrangimento, que eu mesmo chegara a ver a jovem como alguém dificilmente recuperável. Refletia na oportuna lição recebida quando entramos na residência dos Torres. Reduzido o grupo de familiares e amigos compunha o velório. As frases convencionais de sempre circulavam a meia voz, oferecendo préstimos e condolências ao esposo e ao filho da falecida. Fisionomias cansadas e impassíveis, Nemésio e Gilberto agradeciam em tom grave, não externando, entretanto, grande pesar. A prolongada moléstia de Dona Beatriz acabou estragando nos dois a resistência para a representação de peças sociais. Amarrotados demais pelas vigílias consecutivas, não podiam esconder o alívio. Obrigado. Foi melhor assim. Ela descansou. Obrigado. Foi uma grande perda, mas do jeito que mamãe estava sofrendo... À luz de requintados lustres, repousava o corpo de Dona Beatriz no esquife de luxo. No plano espiritual, ela própria, inconsciente, asilava-se entre amigos e familiares. Pedro Neves, comovido, ouvia as instruções do irmão Félix. Conforme dispunha o benfeitor, a desencarnante seria conduzida em primeiro lugar a uma organização socorrista do plano espiritual no Rio de Janeiro, a fim de restaurar forças e depois seguir viagem. Irmão Félix não acabara de expor sua orientação quando fomos surpreendidos pela entrada de Marina no recinto. Em prantos, levada pela dor sincera que a consumia, olhou demoradamente o que lhe pareceu um último sorriso de complacência. O rosto sereno de Dona Beatriz, no caixão, aparentava felicidade por deixar a jovem no lugar que durante anos lhe pertencera, ao lado de um esposo que tanto a enganara. Ah, Dona Beatriz. Dona Beatriz. Exaurida pela insônia, desgastada pelos obsessores a serviço de Moreira, Marina contemplava através das lágrimas o corpo inerte da mulher de Nemésio. Problemas da vida e segredos da morte revezavam-se em sua mente, buscando respostas. Se a alma sobrevivia ao corpo, pensava ela inquieta, Dona Beatriz a estaria vendo agora sem a máscara de enfermeira espontânea e dedicada, mas como o que ela realmente era, a mulher que lhe dominava o esposo e o filho. Como num confessionário, Marina rogava entendimento, perdão, e especulava com temor o que lhe diria aquela boca silenciosa se pudesse falar. Mas Dona Beatriz, conduzida ao refazimento, encontrava-se longe das complicações da sociedade terrestre. O remorso da própria moça encarregava-se das acusações. Sem a menor suspeita de um quanto às convicções do outro, Nemésio e Gilberto, pai e filho, lançavam olhares enternecidos à jovem, cada qual vendo nela a esposa que lhe completaria a existência dentro de poucos dias. O ambiente do velório, logo após o afastamento de Dona Beatriz e dos amigos espirituais encarregados de conduzi-la, foi invadido por uma horda de vagabundos desencarnados. Beberrões do plano físico e do espiritual, desconsiderando até mesmo a dignidade que a morte impõe, converteram o recinto em território livre para todo tipo de conversas e atitudes libertinas. Licores aristocráticos, vinhos e uísques há muito armazenados deixaram o longo repouso nos armários e na adega para saciar gargantas sequiosas. Um festim licencioso disfarçado em solidariedade afetiva à morta. Sem outro recurso senão relegar os despojos da nobre senhora às grosseiras emanações alcoólicas e ao palavreado chulo dominante, irmão Félix e eu deixamos a casa dos Torres já alta madrugada. O ato seguinte deste drama urbano começou logo após os funerais, no dia imediato.
Conversas telefônicas entre Dona Márcia e Nemésio mostravam, em linhas gerais, os interesses de cada um. Ela, na condição de mãe, reclamava o retorno da filha para casa, a fim de repousar, se refazer da longa jornada em que atuara como enfermeira. Ele, apaixonado, mas não tendo ainda comunicado esse fato à família de Marina, respeitosamente pedia permissão para que a jovem permanecesse uns dias em sua residência, prestando-lhe o favor de orientar as empregadas, coisa que ele se sentia inábil para fazer. Honrada com a gentileza, a senhora Nogueira confiou, aqueceu e ficou muito feliz. Sonhando com uma breve aliança entre os Torres e os Nogueira pelo casamento de seus filhos, nem de longe imaginava ela a surpresa que lhe estava reservada. Explorada nas próprias energias pelos agentes perturbadores contratados por Moreira, Marina sofria, definhava. Um profundo sentimento de culpa fez com que se trancasse no quarto em casa dos Torres. Somavam-se em seu espírito a deslealdade para com Dona Beatriz e os procedimentos que resultaram no desastre de Marita, a quem não tinha coragem de rever. Antes, presumindo-se vitoriosa em tudo, via-se agora na condição de lutadora expulsa da arena pela própria imperícia. Chorava, ouvia vozes, dizia-se perseguida por vultos estranhos. Conselhos de Nemésio ou Gilberto não adiantavam. Nem mesmo remédios fortes conseguiam amenizar a crise. A preocupação do Sr. Torres cresceu consideravelmente, pressionando-o a informar Dona Márcia quanto ao estado de saúde da filha. Convencido de que tal coisa resultava dos sacrifícios impostos à jovem pela prolongada enfermidade de sua esposa, afirmava-se responsável e faria o que fosse necessário para sua recuperação. Começaria levando-a para Petrópolis. Mudança de ares, renovação de paisagem e, de quebra, uma espécie de homenagem à dedicação de Marina. Mas para isso, estimaria ter autorização da mãe. Um encontro foi acertado para o dia seguinte, quando conversariam pessoalmente. Como quem estuda um ingrediente perigoso antes de incluí-lo num processo curativo em andamento, acompanhei Nemésio ao Flamengo. Não veja isso como excesso de zelo de minha parte, Sr. Torres. É que, em se tratando de minha filha, eu sou mesmo cuidadosa. Sobre essa viagem a Petrópolis, quem mais iria? Gilberto? É perfeitamente compreensível e até louvável sua preocupação, Dona Márcia. Hoje em dia, todo cuidado é pouco. Mas fique tranquila. Meu único objetivo é trazer de volta aquela Marina que aprendemos a conhecer. Alegre, feliz, de bem com a vida. Só um observador com acesso às sutilezas mentais daquele homem e daquela mulher poderia entender com clareza o verdadeiro teor do diálogo. Dona Márcia expunha deliberadamente uma certa respeitabilidade familiar, como se temesse acumpliciar-se numa eventual ligação indesejável e prematura entre os jovens. Imaginava-se realmente diante do futuro sogro da filha e esforçava-se para figurar como severa guardiã das virtudes domésticas. Ignorando, na verdade, a intimidade entre Marina e aquele respeitável senhor, não percebia em toda a extensão os motivos de tão efusivo atestado de garantia moral que lhe oferecia Nemésio. O Sr. Torres, apaixonado como estava, era incapaz de compreender a sutileza da mulher que via como sua futura sogra. Presenciei ali uma conversa no mínimo estranha, em que os interlocutores, ambos equivocados, faziam progredir um assunto cujo desfecho se anunciava ainda mais estranho. Fique tranquila, Dona Márcia. Iremos a Petrópolis, eu, Marina e uma governanta. Mais ninguém. Não farei nenhuma objeção quanto à viagem. Sei que será benéfica à minha filha. Além do mais, o senhor não é somente o diretor da firma em que Marina trabalha. Para ela, o senhor é também um amigo, um protetor, um pai. Muito mais do que isso. Dona Márcia estremeceu. O que ele estaria querendo dizer com muito mais do que isso? Teria um fundamento as suspeitas de Cláudio? Os passeios da filha com Nemésio, que ela admitira como ingênuos motivos de consolação para um velho sofrido,
esconderiam mesmo o aspecto inconfessável que o marido lhes conferia? Uma realidade não pressentida se impunha agora com força. Ainda assim era difícil acreditar. Impossível. Marina não faria isso. A pausa seguinte à reação, embora curta, foi de alta densidade e serviu para que os dois se examinassem mutuamente, como se estudassem o próximo passo. O brilho especialmente intenso no olhar de Dona Márcia foi interpretado por Nemésio como manifestação emocional de uma mãe feliz diante do futuro promissor da filha querida. E foi inevitável também ao visitante registrar de passagem a beleza de sua futura sogra. Elegante, bem vestida num modelo de algodão transparente e suave, a anfitriã de certa forma o perturbava. Não sabia se via nela uma segunda edição da filha ou se via na filha uma segunda edição da mãe. A escola da vida ensinara Dona Márcia a não entrar precipitadamente num jogo sem antes conhecer bem a posição que lhe competia na defesa dos próprios interesses. O viúvo maduro, que minutos antes lhe parecera arcaico e patriarcal, revelava agora atrativos marcantes, capazes de impressionar qualquer mocinha desprevenida. Gilberto, o filho, embora notável, perderia para o velho num torneio de sedução. E esse campo a senhora Nogueira dominava. As inúmeras experiências afetivas, ao longo de um casamento apodrecido, lhe conferiam status de mestra nas artes do amor. A elegância, o charme, o olhar intenso e conquistador daquele Brumel amadurecido e circunspecto a levaram a navegar mentalmente por mares perigosos. Tremeu, desconcertou-se.